Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Queria pedir para vocês desculpa a demora. Tive alguns probleminhas aqui com o meu material de postagem, o meu material de filmagem também. Então queria pedir desculpa para vocês pela demora. E vamos voltar aí com os vídeos estágio práticas pastorais e com o tema missiologia. Então vamos dar continuidade aqui para o que estávamos falando sobre apóstolo Paulo. Nesse vídeo vamos falar sobre as suas 4 viagens. Então as 4 viagens de Paulo, o apóstolo, grande missionário. Então eu espero que gostem do vídeo. Não esqueçam de estar comentando, dando like, compartilhando também, que é muito importante. Ok? Um abraço para vocês. Um ótimo ano de 2021 e tudo de melhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom vídeo. Então, meus queridos, vamos falar sobre viagens missionárias de Paulo no estágio de práticas pastorais, tema missiologia. Então, vou deixar para vocês um resumo das 4 viagens missionárias dele, explicando sobre todas elas. E no final do vídeo eu vou dar um complemento ali sobre Carta de Paulo aos Romanos.
Então eu deixei vocês lerem sobre o resumo das 4 viagens de Paulo. E agora eu gostaria de complementar aqui com a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 12, versículo 1. Então, a nova vida no serviço de Deus. Então, isso é Paulo falando, escrevendo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhor do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo para estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como parte diferente de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda aos outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm o mantenham alegre. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então aí, esses são uns dos ensinamentos de Paulo para com o povo. Então, Paulo que no começo era contra os cristãos, perseguia os cristãos, então ele conheceu Jesus Cristo falou com ele, tocou no seu coração e ele pôde enxergar a verdade. Então ele pôde conhecer a Cristo, foi batizado, antes era Saulo, agora se chama Paulo.
Então ele fez essas 4 viagens missionárias, evangelizando. Então, um dos melhores missionários que já se teve. E por fim ele escreve essa carta aos romanos, orientando o que devemos fazer. Então essa parte aqui que foi lida é sobre a nova vida no serviço de Deus. Então, se você tem um dom, mesmo que seja missionário, mesmo que seja doação, então, independente qual seja o seu dom, faça o bem a todos os seus irmãos. Então, na verdade, isso é ser um missionário. É você estender a mão a quem precisa, é você falar sobre Deus com as pessoas que estão precisando de um ombro amigo. Então, servir a Deus. Isso é muito importante. Então, apesar de tudo, Paulo teve uma vida não muito boa no começo, porém se voltou para Deus e fez todo o possível, tudo que estava ao seu alcance, levou a palavra a todos a quem ele poderia levar, ensinou várias pessoas e deixa essa carta para nos mostrar o que nós podemos fazer. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a vida de Paulo. Então, como ele foi um importante missionário. E espero que vocês possam ter aprendido com ele sobre o que é uma verdadeira missão, o que é ser um missionário de verdade. Então, independente aonde está, o que está fazendo, quem está te perseguindo, independente das adversidades, levar a palavra de Deus. E antes de qualquer coisa, estar com Jesus Cristo em seu coração. Então, antes de tudo, ser uma boa pessoa de verdade para poder fazer o bem aos outros. Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me mandar um e-mail, mandar um comentário. E para quem quiser saber mais um pouco, eu vou deixar aqui umas referências.